Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. 1923, a missionária Aimee Semple McPherson fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com uma mensagem voltada ao cristianismo pentecostal e uma visão clara sobre os ensinamentos de Jesus, Aimee pregava que o Evangelho deveria ser espalhado por todo o mundo. Ela definia o Evangelho. Você sabe que a Aimee, ela não era assim tão muito bem vista como uma mulher perfeita lá nos States. Ela tinha suas reservas. De vez em quando ela desaparecia, ficava sumida. Dá umas escapadinhas. Ué, mas ninguém é de ferro, né, irmãos? Ninguém é de ferro. Pastor Lorival Pereira abre o jogo sobre crise na Quadrangular e ataques de Mário de Oliveira. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil enfrenta uma das maiores crises institucionais de sua história. Em meio... Quem concorda, a Assembleia Geral é soberana, com o rompimento da nossa igreja, Catedral da Família, aqui do Guamá, com a Igreja Quadrangular do Brasil. Quem concorda com esse rompimento, fique em pé, por gentileza. Minhas anteninhas abençoadas, o que vou contar agora é daqueles assuntos que faz a gente parar tudo e refletir. A terra tremeu nos bastidores da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma das maiores denominações evangélicas do nosso país. Conhecida por sua atuação em todos os cantos do Brasil e com milhões de fiéis ao longo das décadas, a igreja tem enfrentado um verdadeiro terremoto espiritual e institucional. E quem está no epicentro desse abalo? Nada menos que Mário de Oliveira, pastor veterano, figura histórica da liderança quadrangular e também nome conhecido da política nacional. Ele que já foi deputado federal por diversos mandatos, líder de bancada evangélica no Congresso, homem de fala firme e presença constante em púlpitos e palanques. Agora se vê envolvido em uma sequência de denúncias, escândalos e polêmicas que têm causado tropeço na fé de muitos. A Igreja Quadrangular, que surgiu com a proposta de anunciar as 4 faces de Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o Médico dos Médicos e o Rei que há de voltar, hoje se vê diante de manchetes nada evangelísticas, acusações de corrupção, casos arquivados mas jamais esquecidos, denúncias recentes de abuso e um rastro de desconfiança que vem afastando membros e enfraquecendo a credibilidade da liderança. Minha Antena Gospel não está sozinha nesse sinal. Em redes sociais, grupos de WhatsApp e comunidades cristãs, a pergunta que ecoa é a mesma. O que está acontecendo com a Quadrangular? Fiéis que serviram por décadas, jovens que cresceram nos ministérios, pastores locais. Todos estão impactados com os desdobramentos. E como diz o ditado popular, onde a fumaça pode ter fogo. E será que está pegando fogo no arraial? Afinal, como pode uma instituição tão sólida com tantos templos e uma estrutura nacional poderosa ser sacudida dessa forma? Será que estamos vendo o colapso de uma geração de líderes? Será que o poder político subiu mais alto que o púlpito? E você, meu querido anteninha do canal Antena Gospel, já sentiu que algo estava errado? Já viu irmãos desanimando, igrejas esvaziando ou desconfiança aumentando? Fique até o fim desta matéria, pois o que vamos revelar pode te ajudar a discernir o que está por trás desse sacode espiritual, e a palavra de Deus diz que tudo que está oculto será revelado, como afirma Lucas capítulo 8 versículo 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Então segura firme na mão de Deus e vamos juntos desvendar esse nó gospel. Minhas anteninhas queridas, agora que já sabemos onde a fumaça está subindo, vamos olhar mais de perto para o fogo. E que labaredas, viu? A situação em torno da liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular, especialmente no que diz respeito ao pastor e deputado federal Mário de Oliveira, está que nem lenha verde em brasa, faz barulho, muita fumaça e até agora, pouca explicação convincente. Vamos aos fatos, com o respeito que todo servo de Deus merece, mas com a firmeza que a verdade exige. Um histórico marcado por escândalos.
Não é de hoje que o nome de Mário de Oliveira aparece envolvido em controvérsias. Lá em 2007, um dos episódios mais chocantes, ele foi acusado de arquitetar o assassinato do também deputado e pastor Carlos William. O caso virou escândalo nacional, manchando não só sua imagem política, mas lançando dúvidas no meio evangélico. Mesmo com o processo arquivado por falta de provas, o episódio nunca saiu da memória dos bastidores da fé. E o que era para ser passado, voltou à tona com força total no final de 2024, quando uma jovem apresentou uma denúncia formal de abuso sexual, afirmando que os atos ocorreram por anos, e começaram quando ela ainda era menor de idade. O Ministério Público acatou a denúncia e uma medida protetiva foi imposta ao pastor. Segundo relatos, o caso abalou profundamente membros da Quadrangular e de outras denominações irmãs. O silêncio da cúpula em torno desse assunto só aumentou o estranhamento. Será que o corporativismo e a influência política falaram mais alto do que o clamor por justiça? 2. As suspeitas de corrupção e enriquecimento. E tem mais anteninhas, o nome de Mário também foi vinculado a desvios de recursos públicos, especialmente verbas de emendas parlamentares supostamente destinadas a projetos sociais vinculados a igrejas. Investigações indicam a existência de propriedades e empresas em nome de terceiros, que poderiam estar servindo de fachada para movimentações financeiras irregulares. Uma das perguntas que ecoam entre os irmãos e irmãs é: como alguém que vive em tempo integral, para a obra de Deus tem patrimônio tão acima do que se espera de um servo humilde? Seria o altar sendo usado como escada para o poder e os bens terrenos? 3. O impacto nas igrejas locais e na membresia. Esses escândalos não ficaram só nos bastidores, não. Muitos pastores locais da Quadrangular têm relatado a saída em massa de membros, desconfiança crescente, divisões internas e até brigas por sucessão de lideranças. Em alguns lugares, os cultos outrora cheios agora enfrentam bancos vazios e clima de constrangimento. A juventude, então? Essa tem batido asas. Jovens que antes lideravam ministérios estão migrando para igrejas menores, com pastores mais acessíveis e com menos cara de corporativo. A geração Z, que já carrega uma desconfiança natural das instituições, não tem engolido esse tipo de panela gospel. 4. O silêncio que fala alto. Outro ponto que chama atenção é o silêncio institucional da Igreja do Evangelho Quadrangular nacionalmente. Nenhuma nota oficial, nenhuma reunião pública para tratar do tema, nenhuma menção nos púlpitos principais. E meus queridos, como diz o povo, quem cala consente? Será que a instituição está tentando proteger uma liderança caída ao invés de proteger as ovelhas que choram? Será que o poder subiu tanto que a verdade virou detalhe? E como Jesus nos ensinou em João capítulo 10 versículo 12, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Será que não está na hora de levantar pastores de verdade e baixar os políticos da fé? Minhas anteninhas abençoadas, depois de tudo isso que vimos e refletimos juntos, fica um buraco no peito e uma pulga atrás da orelha. Como reagir quando a liderança falha? Como seguir firme quando os gigantes do altar tropeçam em vaidades e escândalos? É hora de nos voltarmos para aquilo que jamais muda, a palavra de Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17 versículo 5, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Meus queridos, quando colocamos nossa fé em estruturas, em nomes, em placas de igreja, corremos o risco de nos decepcionar. Mas quando nossa fé está firmada na rocha, que é Cristo, nenhuma tempestade derruba. Por isso, se você foi ferido, decepcionado ou até escandalizado por tudo isso, não se afaste de Deus. Se afaste do pecado, da mentira, do engano, mas permaneça aos pés do Senhor. Não deixe que erros humanos enterrem a semente divina que Deus plantou no seu coração. Vamos orar pela Igreja Quadrangular. Vamos clamar por arrependimento, por justiça, por renovação. Porque a noiva de Cristo pode até tropeçar, mas jamais será abandonada. Agora quero te ouvir, minha anteninha. Você já viveu situações parecidas na sua igreja? Já viu líderes que se perderam pelo caminho? Compartilha nos comentários, aqui é um espaço seguro para a gente crescer juntos em discernimento e oração. E se essa matéria falou contigo, te despertou ou te chocou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Antena Gospel e ativar o sininho. Porque aqui a gente não passa pano, mas também não perde a fé. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com seu grupo de célula, com aquele irmão que anda balançado. Vamos juntos espalhar a verdade com amor e responsabilidade.
Porque aqui minha antena gospel nunca para de captar o que está no ar no mundo espiritual, e sempre com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, onde a verdade aparece e a mentira perde o microfone.